88,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Olha, estamos também no Face, no Instagram e no YouTube, ao vivo, com imagens aqui dos estúdios. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. O oferecimento é de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, em seus 80 anos, lançando agora Plínio Bacelar Vacina. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, estamos recebendo o Alan Turnovski, delegado e ex-chefe da Polícia Civil e pré-candidato a deputado federal. Delegado, no bloco passado a gente fazia uma ponte aqui para esse com relação à questão da inteligência da polícia. O senhor citou várias situações aí, 2011 que o senhor assumiu, 2009, 2011, agora recentemente, são dois momentos completamente diferentes com relação à parte financeira. Também o senhor falou sobre a televisão que ajudou na operação em Jacarezinho. E aí vem, é claro, que a pergunta, como é que está a inteligência da polícia? Se a televisão usou, por que a polícia não pode usar sistemas parecidos também para monitorar, para acompanhar? Em que nível o senhor classifica hoje a inteligência da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro? Está longe do que o senhor, por exemplo, gostaria que fosse? Está perto? Está muito perto. A polícia trabalha com 3 eixos: inteligência, investigação e ação. Então, a inteligência na área policial é a busca da informação. A informação vem de diversas áreas. Você pode vir da mídia social, você pode vir de um disque denúncia, você pode vir de alguém que chega na sua delegacia e te passa informações. Isso são informações de inteligência. Essas informações de inteligência, por exemplo, alguém chega lá, meu filho foi morto agora pelo tráfico aqui numa comunidade aqui em Campos, e quem matou foi o chefe do tráfico tal, ele tem vários compartilhos. Isso é uma informação de inteligência que chega no seu plantão. Você transfere isso para uma investigação policial. E nessa investigação policial, você vai usar uma série de ferramentas de investigação, que é provavelmente que você está falando da inteligência, que as pessoas comuns falam de inteligência. Então hoje eu tenho na Polícia Civil, você falou da imagem do helicóptero de uma emissora, eu tenho igual. Eu tenho uma câmera comprada agora no governo Cláudio Castro, que me custou, até tá mais barato, porque eu paguei quase 50% do valor, 4 milhões. E essa câmera eu consigo a 3 quilômetros de altura no meu helicóptero, verificar dentro da comunidade o que está acontecendo. Eu tenho drones, eu tenho equipamentos de infiltração em mídias sociais fortíssimos. Eu comprei 2 Celebrates, que são equipamentos de captura de informações dentro de celulares apreendidos. Então, assim, a Polícia Civil, no governo Cláudio Castro, investiu, como eu falei aqui, da importância de ser Secretaria de Estado e escolher onde eu vou comprar. Eu investi só na inteligência da Polícia Civil 150 milhões. Eu estou reformando toda a perícia. Desde a época do governador Garotinho, você não tinha investimentos na inteligência do ponto de vista de perícia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Hoje a Polícia Civil do Rio, com equipamentos comprados na gestão Cláudio Castro e instalados, eu tenho um equipamento lá que eu faço o monitoramento das novas drogas que chegam no Rio de Janeiro. Então, se chega um comprimido dessas festas novo, ele não é considerado crime no Brasil porque não está na relação da Anvisa. Eu tenho um equipamento hoje tão moderno que eu coloco esse comprimido dentro da minha máquina e vai me dar a molécula, DNA lá, a molécula da substância, e eu vou, exatamente, e eu vou avisar o Anvisa, chegou uma nova droga aí, vou dar um nome, vou falar, e vai entrar no rol. Isso é investimento em quê? Isso é investimento em inteligência, em investigação. E além disso, eu também estou investindo, e aí é muito importante a gente entender isso. Porque a gente fala, a polícia inteligente é uma polícia que não usa arma, isso tem nada a ver. A inteligência te dá informação, que eu trabalho uma investigação que vai me lugar no lugar certo. Pode me levar, como a Aloysio falou no início aqui do programa, num endereço nobre, num desvio de verba pública, e provavelmente eu não vou ser recebido lá a tiro, e pode me levar onde os traficantes que têm forte armas de guerra provavelmente vão reagir quando eu tentar prender. Mas não tem nada a ver com a inteligência. A inteligência e a investigação vão me levar sempre no lugar certo. E aí, o que eu faço, Aloysio? Para evitar o confronto, já que eu sei que naquela área, normalmente de tráfico e milícia, tem armamento pesado. Eu tenho que estar muito mais forte. Se eu vou prender alguém que é nervoso, com 2 homens, ele vai tentar a sorte.
Se eu vou com 10 caras e cerco a casa, provavelmente eu perdi e não vai reagir. A mesma coisa é para o armamento. Se eu vou cercar um traficante com armamentos iguais ou piores do que o armamento do traficante, é óbvio que ele vai me enfrentar. Agora, se eu vier com blindado, com escudo, com fuzil, com helicóptero, com interceptação de imagem, cercando ele, e ele perceber que está cercado, ele não vai me enfrentar. Então, a gente não tem confronto em comunidade quanto mais forte for a polícia. Isso é um princípio básico que não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com a parte de ação, como eu falei. Inteligência, investigação e ação. E ação para evitar crime é uma polícia forte, uma polícia preparada. E nos outros 2 segmentos é uma polícia, aí sim, com investimento em inteligência, perícia e investigação. Tem aqui, vários comentários aqui no streaming do programa, no Facebook. Eu quero partir para a política, delegado, mas tem aqui o Edivar Júnior, presidente da CDL Campos, está colocando aqui, é bom fazer um anúncio. Sua mãe vai estar às 10 horas no auditório da CDL. Quem quiser continuar essa conversa, ele convida, vai ser muito bem-vindo. Conversa daqui, amanhã na CDL. Então, Edivar... Muito obrigado pelo convite. Está aí feito o convite para conversar com o Dr. Alain pessoalmente na CDL a partir das 10 horas de amanhã. Tem uma pergunta aqui, só para terminar o assunto segurança, que eu acho muito relevante. O Lúcio Nunes coloca aqui, não sou usuário de maconha e pessoalmente não gosto nem do cheiro, mas está mais comprovado que a mortalidade no uso dessa droga é mínima, menor que a do cigarro, e que a questão dela pode ser porta de entrada de outras drogas. Já está mais provado que é mentira. A maconha é um dos produtos mais rentáveis do tráfico e já existem estudos que, se retirar a venda da maconha do traficante, a boca quebra. O traficante não vai ter dinheiro para comprar o fuzil, e esse sim causa mais tragédia do que a maconha. Países como Zêu, Canadá, Austrália, podia citar aqui também o Uruguai, que é o nosso vizinho, já liberaram o uso recreativo dessa droga. Queria saber do entrevistado se já não passou da hora da sociedade debater sobre a liberação de venda dessa droga, a maconha. Tirar ela do tráfico. Qual a sua opinião, delegado? Vamos lá. Eu estava acompanhando a chamada Marcha da Maconha e vamos deixar uma coisa bem clara. Eles usam a maconha para pedir a liberação da droga, mas quando você vai ver a lei que eles querem criar, é a liberação das drogas para gerar recurso. Todas as drogas. Todas as drogas. Tá? Então, essa história do romantismo da maconha é uma armadilha para a liberação das drogas. Quando você for ver as leis que eles propõem, eles falam de liberação de drogas. Inclusive, tinha um documentário, já de 2007, 2009, com o Fernando Henrique, ex-presidente, que eles falam abertamente isso na produção de impostos para gerar riqueza. E aí, com relação à liberação das drogas, é óbvio que eu sou contra. E sou contra, vou te dar um exemplo muito prático. Da maconha também? De todas. Porque, na minha opinião, se você for conversar com o médico, a maconha ataca o sistema neurológico. Aí a questão acaba com os neurônios, vai diminuindo... Sistema nervoso central. O sistema nervoso central. Então, isso é uma coisa técnica. Se você perguntar... Mas o álcool também, né? O álcool... Não, o álcool não. O álcool não sei se ataca, não. Sim. O que eles me explicaram é que a maconha realmente é irreversível. Quando vai batendo no Mata cérebro... neurônio. Mata neurônio. Isso é uma questão técnica, não é uma questão de polícia. Uma questão técnica, sinceramente, eu não vou conseguir te explicar. Mas foi uma pergunta que eu perguntei. Como age a maconha? Então, eu surfei a minha vida toda. Eu vi muita gente usando drogas. Eu nunca usei, não sei nem tragar, como a gente estava até conversando. Estamos falando de tabaco, não de tabaco, maconha. É verdade. E eu falei pra você que eu nunca fumei cigarro. Bill Clinton, né? Fumei, mas nunca traguei. Lembra do Clinton? Isso. Que o cafezinho dá vontade de fumar, foi isso. E aí, o que eu vi, Aloysio, é que aquelas pessoas que eram realmente usuários viciados em maconha, eles eram mais lentos. E vou te falar com sinceridade, se a pessoa já é agitada, isso não faz tão mal. Mas eu via essas pessoas ficarem mais lentas, não produzirem, serem preguiçosas, sempre aquela atitude abaixo da linha de atividade, isso gerou problemas para eles. Quando eles ficaram mais velhos, poucos venceram no sentido de, eu vejo eles hoje, eles não tiveram a mesma ambição e a mesma velocidade no raciocínio quando o mercado fica mais duro, e você tem que se destacar.
E eu vi que aquela droga prejudicou aquelas pessoas e muitos não conseguiram assim, alcançar na vida um lugar assim, de maior disputa, de maior destaque. É uma percepção minha, não é uma coisa científica. Mas eu vi que aquelas pessoas realmente foram prejudicadas pelo uso demasiado da maconha. Então eu sou contra. Tá? Estou te falando alguma coisa que eu reparei, não é científico, óbvio, mas eu reparei na minha vida. Então, com relação à liberação das drogas, eu acho que é uma discussão lateral. E vou te explicar por quê. Quando eu voltei agora secretário de Estado de Polícia Civil, eu enfrentei, na verdade, uma demanda vindo dos cracudos, dos viciados em crack. No Rio de Janeiro, nós temos as cracolândias e a pessoa se vicia muito rápido. Estão se espalhando. Eles ficam realmente, parece um zumbi andando pela rua, desesperados pela droga. E eles começaram a furtar os cabos da Supervia, principalmente de cobre, e vender esses cabos no Rio de Janeiro. E começaram a parar os trens. E aí veio o desespero, porque a pessoa quer trabalhar e, às vezes, por causa da segurança, você fica 1 hora, 1 hora e meia, porque você não tem como usar o trem sem segurança e ter uma batida. Então tem que reparar aquele... E aí, o que aconteceu? Vieram na Polícia Civil. Eu fui para uma reunião exigindo providências imediatas da Polícia Civil para acabar com esse furto dos cabos da Supervia. E aí eu me deparei com algumas pessoas que há muitos anos na área de segurança pública defendiam que o usuário era uma questão de saúde e não de polícia. E que o furto, por ser sem violência, não era uma questão de prisão, era uma questão também de educação. Então vamos lá. Eu tenho o usuário de crack que furta, ou seja, um viciado que comete um crime sem violência. Em tese, no que essas pessoas sustentam há 10, 15 anos, você não deveria estar chamando o secretário de Estado da Polícia Civil, você deveria estar chamando um médico para cuidar dos viciados e terminar com o furto sem violência. Mas não. Eles vieram chamar a Polícia Civil e a Polícia Militar para colocar novamente os três para funcionar e dar um jeito prático. E aí eu vou entrar no tema que eu acho correto. Eu acho que qualquer solução envolvendo drogas a gente tem que trazer para o campo da prática. Se, vamos dizer assim, vocês querem liberar a droga, então vão lá e mostrem para a gente que no caso dos cracudos que furtam e que roubam as pessoas na rua, quando vem o desespero, que ele começa no furto, quando ele não consegue furtar, ele vai para a violência e tenta te roubar, porque ele precisa do teu casaco, ele precisa para sustentar o vício dele. Ele é um doente, mas é um doente perigoso, porque ele começa a cometer crimes que vai te atingir. Então não vamos discutir se pode liberar ou não pode liberar. Vamos discutir o seguinte: está aí à disposição as cracolândias para vocês irem lá imediatamente e resolverem o problema do viciado que furta e que usa drogas e está atacando a comunidade. Se vocês resolverem esse problema, a gente passa para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Liberação ou não das drogas. Mas, em primeiro lugar, mostra que o que vocês falam na teoria se aplica na prática. Vá até uma cracolândia e resolva o problema do Rio de Janeiro. Resolvido isso, até a mim talvez vocês convençam de que liberar drogas é um bom. Mas, por enquanto me estiverem chamando o secretário da Polícia Civil, o secretário da Polícia Militar, para cuidar de viciado furtando cabo, eu acho que vocês deveriam, rever a minha posição contra a liberação das drogas, e sim vocês irem para a vida prática e resolver o problema do cidadão. Delegado, vamos falar agora como pré-candidato. O senhor falou muito como delegado. Mais fácil, né? E dá aqui, dá para fazer uma semana de programa. Mas como pré-candidato, de novo peço desculpa por tê-lo identificado como pré-candidato da LERJ, foi falha minha de apuração, peço desculpas. O senhor é pré-candidato à Câmara Federal, mas vamos começar falando da realidade que o senhor conhece enquanto secretário, conhece bem, já trabalhou com 2 grupos aí no governo do Estado, e por acaso 2 grupos ligados a 2 grupos políticos de Campos, né, que foi os Garotinho e agora o governo Cláudio Castro ligado aos Bacelar, embora também aliado do prefeito Vladimir Garotinho. Como é que o senhor está vendo essa eleição para a nova composição da LERJ, né? Você tem Siciliano aí que pode sair para o Senado, embora as pesquisas não estejam favorecendo muito, ele pode acabar
trocando até as convenções se continuar, até porque pela projeção que ele tem, né? Talvez vinha concorrer até com o senhor federal, é possível, né? E o senhor tem na Alerj o Rodrigo, que foi seu colega secretário, Rodrigo Bacelar, que é de Campos, está com muita força, tem uma eleição considerada, lógico, é pré-candidato, né? Temos que falar pré-candidato. Mas quem disse sou eu, e assumo a responsabilidade por isso. Eu acho que a pule de 10, ele vindo, ele está reeleito. Como garotinho, se concorrer também, se vier, está reeleito pela quantidade de penetração que tem, não só aqui em Campos. E se fala muito que Rodrigo, se for reeleito, é um forte candidato também à presidência da Alerj. Como é que o senhor vê como é que o senhor acha que vai se dar essa eleição para a Assembleia Legislativa? Olha, eu acompanhei, como eu falei, quando eu fui chamado em setembro de 2020 pelo governador Cláudio Castro para assumir a Secretaria de Polícia Civil, ele me disse: delegado, talvez a gente não tenha dinheiro para pagar o salário no segundo semestre, porque a gente tem que renegociar a nossa dívida. E está difícil. E eu queria você, nesse momento difícil aí, com a sua experiência, para me ajudar a tocar o governo. E eu topei. E para minha agradável surpresa de todo cidadão carioca e do estado do Rio de Janeiro, o governador, com a equipe dele, econômica, com o doutor Nicola, com a equipe da Casa Civil, da Fazenda, e todos eles conseguiram reverter a situação financeira do Rio de Janeiro, conseguiram gerar recursos com a venda da SEDAI, os royalties subiram, as contas renegociaram a dívida, e hoje, ao invés de... Venda da SEDAI também, né, delegado? Então, venda da SEDAI, royalties e renegociação da dívida. Sim. Ele conseguiu colocar novamente o Estado financeiramente viável, e aí o governador Cláudio Castro passou a poder investir também nas prefeituras parte dessa verba, ajudando o Rio de Janeiro a sair de uma grande estagnação. Então fez um grande governo e, graças a Deus, daquele momento de não ter pagar salário, como eu falei, só na Polícia Civil foram quase 200 milhões de investimentos. Com isso, a base do governo, quando sai para a candidatura na Alerj, sai muito forte, porque efetivamente conseguiram fazer um grande trabalho. Então, o secretário, que agora é pré-candidato a deputação, Rodrigo Bacelar, também fez parte desse núcleo duro do governo. Segov fez um grande trabalho junto, liderado pelo governador Cláudio Castro, e é um nome de força dentro do governo, que fez a parte, que eu falo sempre, saiu da teoria e conseguiu aplicar na prática uma melhora para o Rio de Janeiro. Então tem todo o seu valor. Do ponto de vista de Alerj, eu vi um governador trabalhando em parceria com a Alerj. Acabaram as brigas do antigo governo, do governo anterior, do Witzel, com a Alerj, e ao contrário, eu vi deputados trabalhando como secretários de forma técnica, buscando a melhoria dos seus setores. E eu acho que o governo funcionou como um todo. Então todo esse time que trabalhou de secretário e vem agora para tentar a reeleição, eu acho que vem forte porque apresentaram no governo Cláudio Castro um grande trabalho para o Rio de Janeiro. Os prefeitos sabem disso, os prefeitos receberam aí a ajuda pós-pandemia, quando as cidades estavam vivendo momentos muito difíceis de arrecadação, e acho que o governo vem forte. Então, assim, saber depois quem vai ser o presidente, quem não vai ser. Primeiro vamos ver a votação, acho que as urnas vão dizer que aqueles que estão mais fortes e menos fortes, e os candidatos bem votados, bem articulados, claro que tem chance aí na reeleição, que tudo caminha para uma reeleição, a possibilidade de uma reeleição do próprio governador, Cláudio Castro. Eu acho que a gente vai ter uma Alerj assim, também permanecendo aliada do governo do Estado e, se Deus quiser, desenvolvendo o Estado, seja na área de segurança, seja na área econômica, como foi o primeiro governo. Está sendo, né? A gente falou, o senhor já entrou na próxima pergunta, que é o governo do Estado, realmente. Você tem duas maneiras de encarar. Eleição, até a urna, é pesquisa, né?
É aquela coisa que eu falo, eu acompanho a eleição desde 89 como jornalista. Eu nunca vi alguém questionar a pesquisa que não tenha sido derrotado no final das urnas. É uma ciência quase exata. Questiona a pesquisa porque sabe que o resultado não vai ser bom. Mas, enfim, a pergunta você tem... As pesquisas começaram a apontar Castro já na frente, né? Mês passado, Castro ultrapassa Freixo, o que talvez fosse esperado um pouco mais adiante pelos analistas, né? Mas, quer dizer, então, essa ultrapassagem de Castro em relação a Freixo, ela veio um pouco antes do esperado. Mas, ao mesmo tempo, nesse menos de um mês, não houve o descolamento, né? Se esperava que ele fosse ultrapassar, assim, depois das convenções e tal, e ali fosse descolar. Era a projeção. Ele ultrapassou antes, mas até o momento não descolou. Né? Tá ali no empate técnico e tal. Tudo indica que vai ser uma eleição polarizada entre esses dois nomes, embora tenhamos nomes fortes também, como Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, tem o Felipe Santa Cruz, que não se pode desprezar o apoio de Eduardo Paes. O próprio Garotinho fala em ser candidato. Tem um residual muito grande na Baixada Fluminense, Norte e Noroeste, Serrana. Enfim, são nomes fortes. Mas tudo indica que vai ser, como o governo federal, entre Lula e Bolsonaro, que seria uma disputa, né, as pesquisas indicam isso, entre Castro e Freixo. Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor projeta e por quê? Bem, eu vejo o governador Cláudio Castro numa crescente. E acho bom que ele cresça de forma ordenada, de forma cautelosa, que as pessoas vão conhecendo melhor o governador e passando, depois de conhecer o trabalho, e não o que ele fala, e sim o resultado que ele apresenta, que ele vai crescendo nas intenções de voto. O governador chegou como vice-governador, desconhecido, e foi o trabalho dele apresentado que está tornando ele um candidato viável. Na área da segurança, foi um governador que enfrentou a milícia, enfrentou o tráfico e enfrentou a lavagem de capitais. Ele me chamou e quando ele me disse que os crimes de bairro, os crimes do interior, os crimes da sua município deveriam ter o mesmo valor do que as organizações criminosas. Então ele acerta a área de segurança, e eu acho que quando o governador acerta a área de segurança é o primeiro passo para ter credibilidade junto à população. Você pode ser rico, você pode ser pobre, mas todos nós precisamos de segurança pública. Esse é o primeiro. Talvez você possa pagar um plano de saúde, talvez você possa pagar um bom lugar para você dormir, para você jogar futebol, fazer um esporte. Mas segurança pública, todos são iguais, todos precisam que o Estado forneça. Então, sim, quando ele acerta a segurança pública com os menores índices desde 2011, na sua gestão, eu acho que ele sai na frente porque ele deixa de ser algum teórico para ser um cara que acerta na prática, dar segurança para a população. E quando ele acerta na área econômica, conseguindo tirar o Estado do buraco e distribuir riqueza para os prefeitos e distribuir desenvolvimento econômico para o Estado, eu acho que ele passa a ser um candidato muito forte, um candidato que faz, um candidato que está testado. Essa, para mim, é a grande diferença. Então, eu acho que esse fato dele não ter disparado numa pesquisa, eu acho ótimo, porque quer dizer que as pessoas estão analisando a essência do governo dele. E aí eu acho que até o final desse governo, as pessoas vão ter a consciência de saber, como eu falo muito aqui, eu falei aqui das questões da droga, o que funciona na prática e o que funciona na teoria. E o governador funcionou na prática, ele fez a parte dele, ele fez o Rio de Janeiro ser revitalizado, combateu, tem investimento, vamos lá, segurança, investimento em saúde, ele tem investimento na urbana, você está vendo aí todo o Rio sendo recapeado, obras sendo feitas na Baixada, no interior, na capital. Então, assim, o que eu vejo, pelo menos quando eu passo... Só para citar aqui em Campos, se me permite, o Estado participa da reforma da HGG e participou da reabertura do restaurante popular, que era um pleito bastante cobrado. Luiz, eu vou te falar, o governador Cláudio... Parcela não saiu ainda, desculpa, Nogueira. Mas não começou ainda, né? Eu aprendi muito com o governador Cláudio Castro. Ele tem uma habilidade
de lidar com as pessoas muito grande. Você vê grandes confusões no Estado e ele consegue caminhar perante as confusões e atender a todos. Eu já vi ali lá no Palácio várias vezes diversos prefeitos, o próprio prefeito de Campo, que eu conheço a família, eu já trabalhei com o pai dele, Vladimir, lá, a gente se encontrava nos bastidores, sempre muito bem atendido pelo governador. Então, assim, ele atende todos os prefeitos, ele procura fazer o bem para todo mundo, independente da bandeira, se a bandeira é do lado de direita, do lado de esquerda. Eu acho que essa foi uma das qualidades muito, muito fortes do governador Cláudio Aron, um homem de diálogo. E que faz, como eu voltei, todas as áreas têm investimento. Ele percebeu que as prefeituras precisavam de auxílio, em nenhum momento, como eu falei, independente da bandeira, ele negou, porque ele está preocupado com a população. Então, eu acho que é um candidato que vem, um pré-candidato, que ele já é pré também, né? É pré. Então, que vem muito forte, porque vem mostrando serviço. E ele merece, na minha visão, permanecer no governo, porque 1 ano e meio, 2 anos é pouco para tudo que está sendo desenvolvido. E começar tudo do zero, trocar todo mundo numa coisa que já está caminhando, e está caminhando bem, está com aprovação e está com números positivos, eu acho que não é o melhor caminho para o Estado. Então, assim, eu acredito que essa tendência de alta dele, esse crescimento é solidificado, não é uma onda e pelo que eu convivi com ele não vai mudar nada do que ele faz só por uma questão política. Ele vai continuar pensando no melhor para o cidadão, para o Rio de Janeiro. Mas o senhor falou muito do Castro, logicamente, era se esperar, o senhor conhece ele melhor, trabalhou com ele até pouco tempo atrás. Mas nós temos a candidatura de Freixo também, que é uma candidatura forte, né? Tem uma larga passagem pela Alerj, né? Agora está na Câmara Federal, combateu as milícias, ficou famoso, se tornou famoso mundialmente até por isso, né? Eu era o chefe nessa época e o relatório da CPI ele vem da Polícia Civil. A gente entrega para ele o relatório. Que ele faz lá na CPI é um relatório que vem da Polícia Civil. Ele faz a parte política com o nosso relatório criminal, vamos dizer assim. Mas como é que o senhor vê a possibilidade? O segundo. Está ali. Ele e Castro estão ali disputando. O que se fala do Freixo, que a gente está falando aqui no início, é que ele é o candidato de piso alto e teto baixo. Isso não é nem projeção, só que ele mostrou com o Crivella na disputa da Prefeitura do Rio, né? Tem muito voto, mas tem muita rejeição. Por isso que até ele trocou o PSOL pelo PSB, para tentar atenuar essa rejeição. Como é que o senhor vê a pré-candidatura dele e já que ele está aí junto com o Castro, liderando as pesquisas, a possibilidade dele ser eleito, por exemplo? Eu vejo a candidatura do deputado Freixo como você não sabe exatamente como vai ser o governo dele. Ele é do legislativo, ele nunca foi do executivo. O que virá dele? Qual será a toma? A gente não sabe. Por isso que eu falei antes da diferença entre a teoria e a prática. O governador Cláudio Castro, eu já sei como ele trabalha, eu já sei da parceria, eu já sei quais são os seus projetos e que vem dando certo no Rio de Janeiro. O outro é uma incógnita. Como vai ser o governo, como não vai ser o governo, a gente não sabe, a gente não tem, nunca foi executivo, nunca gerenciou recursos, nunca teve que aplicar na prática as teorias que defende. Então, assim, eu vejo uma diferença muito grande quando você tem alguém que está construindo e alguém que está discursando. Então, a diferença, para mim, entre os dois candidatos é essa. Um sabe, já sentou e está fazendo o correto. O outro tem a teoria, mas nunca aplicou na prática. A gente não sabe se o que ele defende se aplica na prática. Por exemplo, a gente falou de liberação de drogas, mas na prática não se aplica. Não se aplica. Como é que você quer defender algo que você não consegue resolver o problema do crack no Rio de Janeiro? Então, essa é a diferença. O governador Cláudio Castro, ele, desde o primeiro momento, ele bateu. Entendeu? Assim, Alan, bata na milícia, bata no tráfico, bata no crime organizado e resolva o problema que atinge mais a população, dos pequenos e médios delitos. Enquanto isso, ele cuidou da economia, cuidou da política, conseguiu base parlamentar para poder trabalhar. Ou seja, ele está aí, ele provou e teve pouco tempo, porque você sabe que ele teve só os últimos 2 anos para trabalhar.
Então, assim, ele está pedindo algo à população que é justo e que é necessário para o Rio de Janeiro. Quanto ao outro candidato, o Freixo, sinceramente, a gente não sabe como vai ser, quem vai ser a equipe, o que ele pensa. A gente vai ver agora na campanha, ele vai dizer o que ele pensa, mas tudo teoria. Na prática, a gente tem um governo Cláudio Castro forte, trabalhando e melhorando todos os municípios do estado. Vou fazer a última pergunta, mas já vou engatar na próxima, porque tem que falar do plano federal, que, aliás, é o plano no qual o senhor pretende homologar em convenção a sua candidatura a federal. Tem Garotinho também, que é pré-candidato a governador, o senhor também já trabalhou com ele, e ele de Campos, né? E qual a sua expectativa aí? Logicamente que a gente não pode falar em promessa de campanha aqui, porque é vedado por lei, tem que ser cumprida. Mas qual a sua expectativa, pulando do estadual para o federal, nessa eleição para a Câmara Federal, não só sobre o senhor, como um todo? Garotinho e Câmara. Primeiro, mandar um abraço para o ex-governador Garotinho, trabalhei com ele. Foi um governador que eu era diretor de polícia especializada, me deu uma função de fazer várias prisões no Rio de Janeiro e a gente fez, cumpri minha missão. Então é um político que também trabalhei e sabe que cumpri minha missão com ele, tenho meus créditos de missão cumprida, a missão dada foi cumprida com ele. E tanto ele, como eu falei do Vladimir, o prefeito, também me dou bem. A gente, quando é técnico, a gente costuma flutuar bem na área política. E por que eu escolhi agora, depois de 27 anos, ir para a carreira política, o Aloysio? Porque a gente está ganhando a guerra no Rio, a gente está combatendo todos os tipos de criminalidade, a gente baixou os índices de violência no Estado, as delegacias de distritos e as delegacias de bairro vão receber reforço agora, a gente fez concurso público depois de 10 anos, a gente está investindo em perícia, em investigação. A gente está fazendo um dever de casa no Estado. Eu tenho certeza que o governo Cláudio Castro ele colocou o trilho no trem. O trem no trilho. O trem no trilho. Porém, a gente está tomando uma surra em Brasília. Mudaram as leis e é importante que a gente explique que as leis foram mudadas por uma minoria. A lei, Aloysio, ela é feita pela maioria para se impor uma minoria. Se a maioria entende que a gente tem que resolver o nosso problema através do diálogo ou, no máximo, através da justiça. E se alguém resolver os problemas matando os outros, o que a maioria faz? Não, isso não pode. Se alguém quiser resolver matando os outros, nós fazemos uma lei e falamos, olha, se você matar alguém, você vai ficar 30 anos preso. E quando a pessoa pensa em ficar 30 anos preso, ela não vai querer matar ninguém. Então, a maioria faz as leis que se impõem a uma minoria. O que está acontecendo hoje, Luiz? Que a minoria está impondo as leis às maiorias. Se você perguntar por aí, você acha que alguém que furta sua residência, leva suas joias, sua televisão, e no dia seguinte você acha que vende tudo, no dia seguinte vai ficar livre na rua para furtar uma outra residência, e quando a polícia prende, no dia seguinte sai pela porta da frente de novo, e quando você vai prender ele já tem 22 passagens na polícia. Você acha isso normal? Você acha que a comunidade local vamos dizer assim, dessas comunidades mais carentes do Rio de Janeiro são obrigadas a conviver sob o jugo do traficante, mandando na vida deles? Você acha que isso aí quando você impede a polícia de trabalhar, isso é a vontade realmente da maioria da população? Então, o que acontece é o seguinte, a receptação, por exemplo, que é quando você pega um produto de crime e compra esse produto, seja o seu carro, seja sua bicicleta, seja celular, a lei hoje não permite que a gente prenda mais o receptador. Ele sai pela porta da frente, é ele que alimenta toda a cadeia criminosa. Foi o que eu falei, se a gente não for lá explicar com meus 27 anos de experiência como funciona a prática e por que essa lei é prejudicial ao cidadão, a gente vai continuar tendo uma minoria legislando porque a maioria está preocupada depois de uma pandemia em sobreviver, em se manter, em
dar o que comer para sua família. Enquanto que essa minoria profissional, ela está ali trabalhando politicamente, e aí a maioria acaba sendo engolida por leis feitas pela essa minoria. Eu vou dar um exemplo. Eu estive lá no Congresso, nunca tinha estado no Congresso. Fui lá pedir emendas parlamentares para poder comprar equipamento para a Polícia Civil. Consegui lá quase 40 milhões, foi um volume muito, e o governador dobrou, falou que o que eu conseguisse lá, ele dobrava. Então tem 80 para gastar, graças a Deus. E aí, eu estava lá com uma deputada, Jandira Fegali. E aí, eu cito ela porque foi uma discussão interessante. Quando eu pedi a verba, ela falou, pô, mas se você está comprando colete, arma, blindado, e eu sou contra, porque eu acredito que vocês são armas que vão matar a população. Eu falei, Jandira, deixa eu te explicar uma coisa. Nunca tinha estado lá, tá? Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos imaginar uma situação seguinte. Eu tenho uma ladeira numa comunidade do Rio, e lá embaixo eu tenho uma barricada. Lá em cima eu tenho um muro com uma seteira, apontando aquele buraco, que é um buraco onde eu encaixo o fuzil, para aquela barricada. Se eu tiver a polícia de fuzil e o traficante somente de fuzil iguais, o que vai acontecer? Quando eu chegar lá embaixo, eu cheguei com o meu blindado. Parei em frente à barricada. Eu tenho que abrir a porta. Eu não consigo tirar aquela barricada. Quando for abrir a porta, aquele cara vai me atingir. Foi assim que o policial morreu no Jacaré. É a casa-mata, né? A casa-mata. Como é que eu faço se eu só tiver fuzil? Você chama de seteira? É seteira que chama? Seteira é um buraco no muro, que aí você fica aquele buraco exatamente mirando no ângulo de tiro. No ângulo de tiro da barricada. Entendi, que o cara vai ter que tirar. O que eu faço para não ter tiro ali? Eu falei para ela. Eu peço ao meu colega para saturar aquele muro. Que é dar muito tiro ali para o cara não conseguir fazer a mira. E aí, você começa a ouvir aquele barulho no início da operação, blá, 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 aqueles tiros todos, e você não está entendendo, você, população, por que tanto tiro? Porque o cara está saturando algum lugar para você poder progredir. É chamado da cobertura, né? Exatamente. Só que a gente está falando de tiro de fuzil para lá e provavelmente, como ele não vai poder fazer o tiro, a mira, ele vai dar um tiro de qualquer jeito, o bandido, quando ele aparece só com a arma para fora do muro, dando tiro. Isso é muito mais risco para a população. Eu falei para ela, agora vamos lá. Eu já tenho meu drone, eu tenho meu helicóptero, eu fiz minha investigação, peguei como eu falei aqui, da inteligência, as informações, trabalhei a investigação, e eu sei que tem esse muro, eu sei que tem aquela barricada, quando eu for planejar uma ação. Então o que eu faço? Eu pego meu helicóptero blindado, eu tenho 2 agora, e tenho que filma, eu boto na operação, e esse helicóptero ele vai direto naquele muro, enquanto que o outro protege ele fazendo 360. Quando ele for naquele muro, Luiz, eu tenho certeza, e você também sabe disso, o cara não vai ficar ali. Ele vai enfrentar o helicóptero, ele vai fugir. Quando ele fugir, eu lá de baixo, sabe, saindo do blindado, que eu vejo que o helicóptero está lá em cima, pô, não tem ninguém no muro, eu vou sair, não vai ter nenhum tiro, eu vou tirar a barricada, eu vou tomar aquela comunidade sem um tiro. Então, quanto mais forte for a polícia, mais equipada ela tiver, menos risco para a população. Eu falei isso para o deputado. Por isso que eu vim pedir dinheiro aqui, pedir emenda para comprar equipamento, que quanto mais equipamento, mais protegido, menos chance ele tem de me enfrentar. É assim que sempre foi o mundo. Elemento de dissuasão, né? É isso, elemento de dissuasão, era como eu ia fechar. Então, assim, é essa discussão prática que tem que ser levada, que tem que ser profundamente discutida, porque senão fica superficial e o final disso é morte de inocente por pessoas que não entendem de segurança pública e ficam dando palpite. Infelizmente, essa é a verdade. Delegado, estamos caminhando no final do programa, são 10:50. Inevitável falar da eleição presidencial que está aí, todas as pesquisas mostram isso. Saiu ontem uma pesquisa do BTG-FSB, Instituto FSB, bancada pelo BTG Pactual, né, que já dá 80% de pessoas focadas na eleição. Me surpreendeu esse número, né? E o grande chamariz da eleição, a gente falou aqui, eleição governador, eleição deputado, mas o grande chamariz é essa polarização aí, né, que já está há algum tempo. Aliás, ela vem desde 2018, né? Vem desde 2018. Por uma série de fatores, ela acabou adiada aí, e agora tudo indica, né? Todas as pesquisas indicam isso, muito mais, por exemplo, do que Cláudio Castro e Freixo. Que vão ter uma polarização entre o ex-presidente Lula, que lidera todas as pesquisas, todas elas, não tem uma que deu o contrário, e o presidente Jair Bolsonaro, que
presidente, tem a máquina, que sempre conta muito, né? Eleito democraticamente em 2018, com uma boa margem. Mas as pesquisas apontam também... Hoje, eu sei porque eu faço pesquisa. Uhum. Então, vou citar as últimas. A Datafolha, do maio do ano passado, que é o maior instituto do país. A Genial Quaest, que como a Datafolha faz presencial, isso dá uma diferença grande, né? Mas também é que saiu ontem do BTG FSB, né? O BTG lá do... BTG Pactual é um banco fundado pelo Paulo Guedes, banco de investimentos, que deu em maio Lula com 51 dos votos válidos e agora deu 48. E isso, mas por telefone. E a Datafolha e a Genial Quaest deram Lula com possibilidade real de fechar no primeiro turno. A grande discussão hoje parece essa. Vai ter 2 turnos. A gente sabe da dificuldade de definir a eleição no primeiro turno. Só uma pessoa fez isso no Brasil para presidente, foi Fernando Henrique Cardoso, 94, 98. Né? Mas a discussão hoje parece ser essa. Né? Como é que o senhor vê, o senhor deve ter visto essas pesquisas todas que eu estou falando aqui, como é que o senhor vê, como é que o senhor projeta essa eleição? A questão das pesquisas é o que você falou. As pessoas reclamam muito das pesquisas, mas tem um fator que leva a todas essas pesquisas serem problemáticas, que é a abstenção. Assim, última eleição para a Prefeitura do Rio, a abstenção foi maior que os votos dos candidatos. Então, essa questão da abstenção é que vai definir a eleição. Evidentemente, eu estou no Partido Liberal, eu venho de Cláudio Castro e Bolsonaro, eu acredito nos conceitos defendidos pelo presidente Bolsonaro e pelo governador Cláudio Castro, dureza com a criminalidade, que é a minha área, investimento em tecnologia, investigação, supremacia do Estado perante o crime organizado. Então, isso tudo na minha área me faz, obviamente, optar por Cláudio Castro e Jair Bolsonaro. Porém, o que eu vejo hoje é que votos válidos quer dizer que muito tem que ser analisado. Quando a gente fala de votos válidos, a gente tem que ver o tamanho da abstenção e se essa abstenção vai permanecer ou não. Porque se as pessoas não quiserem se politizar e votar em algumas dos dois lados, como você falou nessa polarização, alguém vai votar por eles. Então, se você se omitir no momento das decisões, alguém vai decidir a sua vida. Eu acho que essa vai ser o fator principal. Eu acho que a pesquisa dá 48, a outra dá 37 contra 36. O fato é que está polarizado. E quem vai decidir? É aqueles que agora, hoje, dizem que não vão votar em nenhum dos dois. Se essas pessoas votarem, eu acho que a decisão ainda está muito aberta e tanto o presidente Jair Bolsonaro, que tem... Na vez passada teve essa abstenção a seu favor, pode muito bem fazer uma reviravolta nessas pesquisas e sair vencedor. Toda pesquisa é isso. Eles deixam uma margem grande na questão da abstenção e aí qualquer resultado diferente da pesquisa feita naquele momento está justificado na abstenção. Então, assim, eu acho que está totalmente indefinido. Eu acho que as pessoas vão acabar optando por votar naqueles que também não tem qualquer tipo de prejuízo. Aí vai depender, a gente tem de um lado a questão econômica e tem do outro lado a questão da corrupção. Então são pesos que aí eu acho que daqui para frente, quando começar efetivamente a campanha, serão discutidos. Eu acho que a tendência é a abstenção cair e, sinceramente, eu acredito na eleição da reeleição do presidente Jair Bolsonaro, porque defende... não teve nenhum caso de corrupção no seu governo e defende uma luta dura, no meu caso, no específico da área de segurança, com o crime organizado. Desculpa, mas não teve nenhum caso de corrupção no governo. Temos aí agora os pastores pedindo propina em barra de ouro no governo para prefeito, para liberar verba para comprar computador em escolas do Nordeste que sequer tem luz elétrica, né? Mas você falou de pastores ou do presidente? Só para eu entender. Pastores indicados pelo presidente da República. Mas só que no outro foi diretamente na pessoa. Não, né? eu não estou fazendo comparação. Questão, só para não deixar em branco. Essa discussão, eu acho assim, acho que o povo tem que votar. Eu acho que não pode se abster.
Essa que é a principal questão. Quem se abster está botando o seu futuro na mão de terceiros. Vote A ou B, mas vote. E aí a campanha vai estar aí para cada um mostrar o seu lado e buscar esse voto do eleitorado. Em relação à abstenção, para ser prático, como o senhor falou, você sempre fez essa distinção entre teoria e prática. A abstenção em 2018 foi 20%. E segundo a BTG FSB de ontem, ela tem 15%. Ou seja, indica uma abstenção menor do que foi a abstenção de 2018. Logicamente que precisa ser confirmado, mas são números, né? São números, mas que no final dessa balança são esses votos aí, se vai ter uma abstenção maior ou menor, que eu até citei a prefeitura, em que o número de abstenção foi muito grande, aquele voto da pessoa que não quer votar porque está com descrédito na política, mas acho que isso é um dos maiores erros do povo brasileiro de não se politizar. Eu mesmo, hoje, estou buscando a política porque eu estou vendo que só lá vou resolver problemas de segurança pública que eu não consigo resolver no Estado. Então, infelizmente, para esses que pensam dessa forma, chegou a hora de se decidir, eles vão ter que se posicionar. Não tem jeito, ou alguém vai decidir a vida deles por eles. Olha, são 8h57. Com o delegado a gente tem aqui uma semana de programas se quiser, né, Luiz? Pode fazer tipo aqueles aquela série de TV por assinatura aí. Mas se for falar em programa de governo, essa coisa de porte de arma para o cidadão, porte de arma para a guarda civil, nós temos assunto aqui para explorar seu conhecimento de experiência de 27 anos para uma semana. Já aproveito para dizer que sou a favor, né? Sim, a favor, perdão? Do porte para guarda. Porte para guarda. Mas não, só para não perder o gancho. Desculpa. Tá. Aqui, mas para quem não acompanhou o programa ao vivo, vai poder acompanhar daqui a pouco em podcast, logo mais na plena. Agora, vou reforçar a chamada aqui do Edivar, que é nosso parceiro, presidente da CDL, cara super dinâmico também, está em todas. E amanhã, né? Quarta-feira, 10 horas da manhã, o senhor vai estar aqui na sede da CDL também, palestrando sobre essa questão de segurança. Então, aí sim, né, vai com mais detalhes e até mais longo, se for o caso. Mas, sobretudo, muito obrigado pela presença do senhor, obrigado pela entrevista, desejar boa sorte nessa nova empreitada aí que o senhor se lança, né, que é um campo... Acho que não é muito menos minado do que o senhor está, não. É bem complicado também. E, né, sempre que possível, estaremos aqui à disposição e sempre que possível o senhor volte aí a Campos, volte a casa para tomar esse café aí que quebra um galho com a gente. Bem, queria agradecer a Folha pela oportunidade de estar aqui na região falando, ao Luiz que conduziu aí a entrevista. É uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa inteligentíssima, conduziu da melhor forma possível e como às vezes você acha que na área de segurança a gente tem 27 anos de experiência, na política a gente está entrando, as dificuldades são maiores, mas eu acho que é isso, trazer uma punição maior para a população, para essa discussão. Porque você vê aqui que o diálogo ele ocorre, assim, a gente pode ter convicções diferentes, mas só de estar aqui mostrando dois lados, dois pensamentos, para que as pessoas possam se definir, eu acho que esse aqui é o equilíbrio que a gente precisa. Parar com esse negócio, seja de rasgar placa, seja de rotular as pessoas e deixar a discussão. Eu acho que isso é bom para o país, é bom para a eleição. Então eu agradeço a oportunidade. Luiz. Isso é democracia, né? As pessoas hoje... acho que você discordar, você vira inimigo. Tem que haver discordância. Claro. Civilizada, com argumentos, né? Eu queria agradecer demais a entrevista. Um delegado Alan Turnovski, agora pré-candidato. Eu estava pensando aqui, vendo o senhor falar dessa transição, é sempre difícil, né? Muito. E me lembra aquela fase, é um clássico do cinema, já é um clássico recente, mas é um clássico do cinema. Gladiador, né? O general Cômodos, depois de uma campanha exitosa na Germânia, Alemanha de hoje, ele é cantado pelos senadores para entrar na política. Ele falou, vira para o senador, um soldado tem a virtude de olhar nos olhos do seu inimigo. Então só vai agora entrar num outro, como Cômodos lá do filme, com Russell Crowe interpreta e ganhou até o Oscar,
Só vai entrar agora num outro tipo de combate, talvez mais difícil. Verdade. Mas desejar sorte, né? Eu acho que essa questão da execução penal, realmente eu vejo muitos profissionais da segurança reclamarem. Acho que é uma coisa que merece ser debatida sim. Né? A gente tem aqui, na nossa área central aqui, muitos assaltos, muitos roubos, né? Enfim, merece ser debatido como a gente debateu aqui, né? No campo democrático. E boa sorte nessa transição aí da segurança para a política. Eu que agradeço aí, Aloysio, a sua condução novamente. É o que eu falo, às vezes esses radicalismos levam a gente à ignorância. Vamos debater, ninguém aqui é o dono da verdade, e eu aprendo todo dia, você aprende também. Eu acho que esse debate só nos fortalece. Muito obrigado. Muito bem, 9h02. Conversamos então no programa de hoje com o Alan Turnovski, delegado e ex-chefe da Polícia Civil, agora pré-candidato a deputado federal, né? Falamos aqui sobre a questão da segurança pública e sobre esse tabuleiro da política também. Amanhã estaremos de volta às 7h da manhã. Aloysio, obrigado, bom dia e até amanhã às 7, se Deus quiser. Amanhã vamos estar trazendo aqui um outro pré-candidato, mas aí não a Câmara, a Alerj, professor do PSB, Renato Batista, envolvido com pauta LGBTQI+, né? Vamos estar bater um papo com ele e também acho que mostra muito a diversidade necessária para o programa, né? O delegado aqui confirmou aí como está no PL, né? A crença dele na eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas vamos ter um defensor dessa pauta LGBTQI+, aí, e da educação, ele é professor, sim, sobretudo da educação, né? Então isso, e na sexta-feira, a deputada Clarissa Garotin, fechando aqui. Quinta-feira a gente vai decidir ainda no Corpus Christi, Nogueira, o que vamos fazer. Vamos rezar. Rezar é bom. É bom. Bom, e essa questão da pauta LGBTQI+, teve aí um projeto barrado aí pelo Vladimir, né? Vai dar polêmica amanhã também, vai ser interessante. A gente falar sobre isso tudo aí, claro, é evidente, né, que toda a programação nossa amanhã, então, a partir das 7h da manhã, com o Folha no Ar. Valeu, Aloysio. Até amanhã, então. Mais uma vez, delegado, um grande abraço ao nosso querido Pedro Emílio também aqui. Depois eu ia pedir uma nota para o Pedro Emílio, mas aí eu fiquei sem graça. Como diz o Ariano Suassuna, quer falar de mim? Mas espera eu sair, pelo menos. Seja educado. Mas esse é nota 10, né? É bom. Delegado Pedro Emílio, nosso abraço também. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, com o lançamento agora de Plínio Bacelar Vacina. Continue ligado, continue na Folha. O Folha no Ar volta amanhã.